Bom dia, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre infecções sexualmente transmissíveis. Nas nossas últimas aulas, nós temos falado de sexualidade e até sobre métodos contraceptivos, né? O que são mesmo métodos contraceptivos? São aqueles métodos que evitam a mulher engravidar, né? Evitam uma gravidez indesejada. E quando a gente falou sobre esses métodos, nós falamos sobre alguns métodos que, além de evitar a gravidez, eles também vão proteger contra infecções que são transmitidas através da relação sexual. Não é isso? Aqui a gente vai começar a falar sobre infecções sexualmente transmitidas. Mas aí alguns de vocês podem se perguntar assim: ah, mas eu já aprendi sobre doenças sexualmente transmissíveis. Por que mudou o nome de doença para infecção? Era DST, agora virou IST. Por que isso acontece? Né? Então vamos ver isso juntos. Essa sigla, né, IST, que remete à infecção, e não mais DST, significa o quê? Significa que, em alguns casos, as pessoas que são acometidas por alguns vírus ou outros micro-organismos, né, outras infecções, às vezes elas não sentem os sintomas dessa infecção. Elas são chamadas de estado de portador. São pessoas que são assintomáticas, que podem passar meses e até anos sem sentir nenhum sintoma característico dessa doença. Tá? Quando a gente fala em doença, a gente fala em sintoma. Quando a gente fala em infecção, a gente fala em uma infecção, a entrada de um agente estranho que causa algum problema para o seu corpo, mas às vezes não é perceptível para você. Você não sente os sintomas característicos dessa infecção, tá? Então é uma diferença bem básica de infecção para doença. Doença apresenta sintoma e infecção não. Por isso que aqui, quando a gente for começar a falar sobre infecções, a gente vai ver que em alguns casos as pessoas acometidas, os pacientes, não sentem por algum tempo o resultado dessa infecção, tá legal? Por isso vamos tratar sempre como IST e não mais como DST, tá? Justamente por ter essa diferença de ter ou não o sintoma, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala em prevenção das ISTs, a gente tem que lembrar sempre do uso da camisinha, né? A camisinha, além de ser um método contraceptivo de evitar a gravidez, ela vai ser o único que vai evitar a passagem, né, de uma infecção através da relação sexual. Então é muito importante, não somente pela gravidez indesejada, mas também para evitar esse tipo de infecção que é transmitida pelo ato sexual. Tá legal? E quando a gente for pensar em todos os outros métodos contraceptivos, a gente não vê essa capacidade de proteger contra as duas coisas. Tá? Então é muito importante isso aí, ó, o uso da camisinha. Vamos falar agora sobre a AIDS, que se não é o maior, é uma das maiores infecções passadas por relação sexual. Tá legal? Então, AIDS, esse nome, essa sigla, AIDS, ela vem do inglês, tá? E quando foi traduzida para o português, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá? O que significa Síndrome da Imunodeficiência? Significa que o seu corpo, o seu organismo, tá? Ele não vai conseguir mais combater agentes estranhos como ele conseguia antes. O seu sistema imunológico vai estar comprometido, tá bom? E aí, a gente coloca aqui para vocês o seguinte: AIDS, último estágio da infecção pelo vírus do HIV. Então, como eu já falei lá anteriormente, né, infecção é uma coisa e doença é outra coisa. Quando eu falo em AIDS, a AIDS é o último estágio. Se a gente for pensar num processo de infecção, né, tem um início, um meio e um fim. A AIDS vai ser o quê? Vai ser o processo final, quando esse paciente, acometido por esse vírus, apresenta alguns sintomas e começa a sentir o quê? Que o seu corpo, que o seu sistema imune não funciona mais como antigamente. Tá legal?
E aí, como eu já falei, é uma doença que vai atacar o seu sistema imunológico. É o sistema que vai proteger o seu corpo, né? Todos nós temos um sistema imunológico cheio de células de combate que vão combater os agentes estranhos, qualquer tipo de infecção, né? Micro-organismos. E aí, quando o vírus do HIV ele infecta o nosso corpo, o que vai acontecer? O nosso corpo passa a não trabalhar mais do mesmo jeito, tá? Então passa a não ter mais forças suficientes para proteger a gente. E aí, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre células do nosso corpo, cheio de células, né? O nosso sistema imunológico cheio de células do sistema imunológico, então são células que vão trabalhar sempre defendendo o seu corpo contra qualquer agente estranho. Tá bom? Então, os linfócitos T são as células de defesa que vão ser atacadas pelo vírus do HIV. Essas células de defesa, quando, antes do vírus entrar, o que ela faz numa infecção? Se a gente for parar e pensar em outro tipo de infecção, os linfócitos T, eles promovem a multiplicação de mais células de defesa. Eles chamam outros linfócitos também. Tá? Então, sim, uma infecção, os linfócitos T, eles promovem o quê? A multiplicação, né? Promovem o aumento no número de células de defesa. Quando o vírus do HIV ataca as suas células de defesa, que são esses linfócitos aqui, esse vírus faz o quê? Ele para com esse processo de chamar outros linfócitos. Se não tem muitos linfócitos para te proteger, o seu sistema, o seu corpo, que é um sistema, ele não vai ser tão forte assim para proteger contra essas infecções. Então, o seu corpo, como eu coloquei aqui, o seu corpo vai ficar enfraquecido, tá? Porque as suas células de defesa, elas vão ter um número muito mais baixo do que o comum, do que comparado às pessoas que não são contaminadas com o HIV, tá? E aí, quando esse vírus entra no seu corpo, ele se multiplica, tá? Essa multiplicação do vírus, a gente tem que pensar que o vírus, quando ele entra, ele se multiplica, ele produz várias cópias dele mesmo. Quando ele produz várias cópias dele mesmo, o que isso significa? Significa que quem está dominando agora aquele sistema imune não são mais as suas células de defesa, e sim são esses vírus aqui, tá? O vírus do HIV, que antes eram poucos e agora eles são em várias cópias, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do que seria o vírus do HIV, né? Esse vírus aqui, ele tem esse formato circular. Por fora, o seu capsídeo, ele é formado por lipídios, que são gorduras, e proteínas, tá? Então, cheio de proteínas e gordura nessa sua capa. Se a gente pudesse abrir esse vírus dentro desse vírus, a gente ia observar o seu material genético. Esse material genético, no caso do HIV, é RNA, tá bom? Então, isso daqui é a estrutura do vírus. E se a gente observa nessa imagem, a gente observa o quê? Que já ocorreu a multiplicação viral. Olha quantos vírus nessa mesma imagem. Quando uma pessoa está cometida pelo vírus do HIV, ela apresenta maior vulnerabilidade. O que significa essa palavra aqui? Vulnerabilidade. O paciente ele vai estar mais vulnerável, ele vai estar mais fraco, tá? Quando você pensa que ele vai estar mais fraco, qualquer que seja outra doença, mesmo a mais simples que seja, tá? Qualquer outra infecção, vai ser muito mais catastrófica no corpo dessa pessoa do que comparada a uma pessoa que não seja contaminada, tá? Eu vou explicar melhor. Se uma pessoa possui, ela é infectada pelo HIV e ela apresenta qualquer outro tipo de infecção, bacteriana, por exemplo, isso vai ser muito pior, porque o seu corpo já está enfraquecido. Essa pessoa ela vai estar mais vulnerável, tá? Então, apresenta maior vulnerabilidade. Isso significa que qualquer outra doença que possa vir a aparecer nessa pessoa, nesse paciente,
pode ser muito mais forte e em alguns casos pode ser até fatal, tá? Então, doenças oportunistas, como eu coloquei aqui, são aquelas o quê? Que se beneficiam do corpo enfraquecido, tá? Se beneficiando desse corpo enfraquecido, elas se tornam muito mais fortes, porque a pessoa está fraca e não consegue, com o seu próprio sistema imune, se proteger. Se a gente for pensar na origem do HIV, os estudiosos, os cientistas, eles observaram que o HIV, ele teve origem na África, tá? Na década de 30 aproximadamente. E o HIV conhecido hoje em dia, esse vírus, ele vem sofrendo transformações e mutações ao longo do tempo. Então, o vírus que provavelmente foi encontrado em chimpanzés, ele vem ao longo dos anos se transformando e sofrendo mutações, tá? Então, provavelmente, na década de 30, os chimpanzés, eles eram caçados pelo homem. Quando eles eram caçados pelo homem para sua própria alimentação ou para qualquer outro tipo de finalidade dessa caça, o que acontecia? A caça geralmente promovia corte e com esse corte o quê? Sangue, não é isso? Então, ou para se alimentar, ou para preparar uma alimentação, ou até mesmo na caça, esse sangue contaminado por classes, né, de vírus muito parecidos ao que a gente conhece do HIV, passou para o homem. Tá? Então, o HIV ele tem vários subtipos. Aqui o subtipo 1, ele teve origem o quê? Dos chimpanzés. O subtipo 2, do macaco verde. Tá? Provavelmente da mesma maneira, através da caça. Bom? E aí, se a gente for pensar em métodos de transmissão do HIV, é muito comum as pessoas ficarem amedrontadas quando conhecem uma pessoa com HIV, né? Mas isso é um tabu, pessoal. Vamos observar agora quais são as maneiras de transmissão e como não se transmite o HIV, tá? O HIV ele é transmitido pelo sangue, e aí você pode pensar em agulhas, tesouras, alicates, seringas, todos os objetos que são manipulados, tá, e contém sangue. Esse sangue, se for de um paciente infectado, ele pode passar sim para uma pessoa saudável. Pode ser passado pela relação sexual, já que é o nosso tema da aula, né, as ISTs. Pode ser passado da mãe para o seu filho, ou no momento do parto, ou na amamentação. Tá? Pode ser passado pelo transplante de órgãos e transfusão de sangue. Agora uma observação, quando eu falo em passagem da mãe, no caso a mãe é portadora do HIV, essa passagem para o seu filho, atualmente, ela pode ser reduzida, a chance de passar para o filho, pelos medicamentos que são disponibilizados hoje pelo SUS. Tá? Então, a mãe que possui um tratamento ativo, tomando os medicamentos, os retrovirais, nós vamos falar sobre eles, né, reduzem drasticamente a chance de passar esse vírus para a criança. Então, por isso até é muito importante as pessoas que possuem, né, as pessoas infectadas, se medicarem. Tá? Com relação ao transplante de órgão e a transfusão de sangue, o que acontece é que hoje em dia existem testes específicos, por exemplo, na doação de sangue. Não é só chegar a doar e a pessoa vai receber esse sangue, não. O sangue que é doado, ele vai passar por vários testes para saber se ele vai estar apto para doação. Tá? Então, a pessoa com HIV pode doar o sangue, se ela não souber, né, nesse caso, mas através dos testes específicos de laboratório, né, nos hospitais, vai ser observado que ela é soropositiva, né, e aí esse sangue não vai ser usado na transfusão de sangue. Isso melhorou muito o índice de contaminação pela transfusão sanguínea. Então isso daqui, atualmente, isso é um nível muito baixo, tá? Como que não se transmite o HIV? Beijos, abraços, espirro, aperto de mão, compartilhar piscina, compartilhar objetos pessoais, compartilhar roupas. Não passa, não transmite o HIV.
tá? Então você tem que se observar e se atentar somente a como se passa o HIV. Sangue e relações sexuais, que são o mais, assim, o mais importante, né? Prevenção e tratamento. Quando a gente fala em prevenção, novamente vamos bater nessa tecla. Prevenção do HIV, uso de preservativo ou camisinha masculina, que é o mais comum, né, que todo mundo conhece, ou camisinha feminina, tá? Então, antes de pensar em como tratar, se você pegar, se for transmitido, tem que pensar em prevenção, tá? Então, prevenção é o mais importante aqui quando a gente fala sobre HIV. Quando a gente fala em tratamento, a gente cita aqui os medicamentos, os remédios que são chamados de retrovirais. O que são retrovirais? São medicamentos que são ingeridos pelo paciente, pelo portador, né, do HIV, e esses remédios vão fazer com que esse vírus perca a sua capacidade de multiplicar. Então, uma pessoa que está contaminada, ela teria essa multiplicação viral muito rápida, a carga viral ia subir, né? Quando ela consegue esses medicamentos e toma esses medicamentos para o seu tratamento, a carga viral vai ser muito mais baixa, tá? Então, quando a gente fala em enfraquecimento do corpo, quando a gente fala em sistema imunológico, o seu sistema imunológico, quando toma esses remédios, esses medicamentos, ele não vai ser tão afetado comparado a uma pessoa infectada que não faça uso desses medicamentos, tá? Porque os retrovirais, eles vão evitar a multiplicação do vírus no seu organismo. Não existe vacina, tá? Não existe vacina, mas já são tantos anos estudando o HIV, existem tantos livros e publicações, por que não existe vacina para esse vírus? Não existe vacina pelo simples fato que é um vírus que apresenta transformações e mutações muito rápidas ao longo do tempo. Tá? O que é uma mutação? É uma alteração no material genético do vírus. Se foi feita uma vacina, um exemplo, há 10 anos atrás para o HIV, essa vacina atualmente ela não seria eficaz, porque em 10 anos o vírus, né, o material genético desse vírus já teria se transformado. Se esse material genético se transformou e mudou, que a gente chama de mutação, essa vacina não é mais eficaz, teria que ser feita uma nova vacina. Tá? Então esse potencial de mutação do vírus não permite a formulação de uma vacina eficaz contra o HIV. Aqui também tem o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, ou PEP, profilaxia pós-exposição. O que seria essa profilaxia? Quando uma pessoa tem algum risco, né, de ter pego essa infecção, esse vírus, ela tem até 72 horas para começar a medicação com os retrovirais, com esses medicamentos. Tá? Algum tipo de relação sexual com um portador do HIV, ou violência sexual, que a pessoa pode ter tido, né, sofrido essa violência com o portador do HIV, ou até mesmo os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que manipulam material, agulhas, seringas, contendo sangue de pessoas portadoras, né, os soropositivos, qualquer acidente que aconteça no ambiente hospitalar, que possa passar essa infecção para outra pessoa, né, nesse caso, elas têm direito a essa profilaxia pós-exposição. Ela tem direito a tomar esses remédios, esses medicamentos retrovirais. Tá? Então, isso daqui a gente chama de medida emergencial. Tá? Não quer dizer que isso daqui vai funcionar sempre. Tá? Então, assim, em casos de emergência, tem como ter acesso a esses medicamentos retrovirais. E tudo, pessoal, testes, medicamentos, tudo é disponibilizado pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né, que retrata a saúde pública no nosso país. Então, tudo é disponibilizado de maneira gratuita pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Tá legal?
Então, se a gente for pensar em tudo que a gente falou na aula de hoje, quais são os riscos, né? A gente tem que ver que a melhor maneira é a prevenção, tá? Não podemos pensar nas profilaxias, não podemos pensar que existem retrovirais, porque não tem cura para AIDS, só tem o que? Tratamento, tá? Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira, cada organismo reage de uma maneira, podendo ser assintomático, ser sintomático, tá bom? Então, temos sempre que pensar o quê? Que a melhor maneira aqui é a prevenção. Então, terminamos por hoje a aula sobre ISTs, falamos sobre a AIDS, e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade às demais ISTs, tá bom? Pessoal, por hoje é só, e qualquer dúvida é só me perguntar, tá legal? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!